Olá pessoal, meu nome é Jefferson Moraes, eu sou administrador da página Guarda Civil Três Passos. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado a página, têm curtido. E em meio a toda essa problemática que nós estamos vivendo no país, eu não podia deixar de me manifestar e falar acerca dessa greve dos caminhoneiros. Mais uma greve ao longo de 4, 5 anos. Eu acho que deve ser a terceira ou quarta greve que já aconteceu. E eu gostaria de, na verdade, falar com todos, né? Não só os caminhoneiros, mas todas as classes, para a gente poder fazer uma análise, fazer uma reflexão acerca do que está acontecendo. Será que essa greve ela é dos caminhoneiros ou será que ela é nossa? O Brasil está feliz, está contente, o brasileiro está contente com o país em que ele vive? Nós temos visto aí pessoas de todas as idades, mas sobretudo na faixa etária dos 30 anos para baixo, que estão indo embora do país, estão indo viver sua vida nos Estados Unidos, ou no México, em Portugal, enfim, os mais variados cantos do país, do mundo, aliás. Por que estão indo embora? Tem alguma coisa que está errada no país? Tem alguma coisa que está incomodando? Tem alguma coisa que não está permitindo o progresso dessa juventude? Eles estão indo embora porque eles simplesmente estão abandonando o país deles sem motivo algum? São algumas questões que eu gostaria de levantar e fazer com que cada um de nós reflita e analise com cautela, porque os caminhoneiros, cada vez que fazem greve, eles recebem um certo apoio do comércio, recebem um certo apoio da comunidade em geral, da população, mas não é aquela coisa muito efetiva, não é uma participação muito efetiva da população. É como se fosse um direito que os caminhoneiros estão reivindicando para eles e que o resto da população está tudo bem, está tudo certo, tem saúde, tem educação, não precisa ficar enfrentando fila para ser atendido num posto de saúde ou num hospital. Não estou falando sobre a nossa região de Três Passos, mas no país inteiro, sobretudo em grandes cidades. Nós temos percebido, e não é dessa gestão atual apenas, infelizmente uma herança de outras gestões, de outros presidentes, outros governantes que acabaram deixando essa herança para a gente. Mas o problema é que entra governo, sai governo e não acontece nada, não muda nada, no bom sentido, não muda para melhorar a qualidade de vida da população brasileira. E a greve dos caminhoneiros, ela é uma intervenção muito importante. A paralisação, ela é válida, afeta bastante sim o dia a dia da população, afeta o dia a dia, a vida normal das pessoas acaba afetando por falta de combustível, falta de alimentos em certos lugares que acabam mais rápido, falta de medicamento, falta de medicamento para o hospital principalmente. Mas fora essa questão que nem todo bloqueio está sendo feito de forma efetiva no sentido de bloquear todos os medicamentos ou coisa assim, tem muito sensacionalismo negativo com a greve dos caminhoneiros e não é bem verdade que os caminhoneiros estão parando tudo, não estão deixando nenhum tipo de caminhão com medicamento ou ambulância, qualquer coisa assim, passar. Porque nós temos aí vídeos na internet que mostram que os caminhoneiros liberam, por exemplo, oxigênio para os hospitais, liberam medicamentos, mas a mídia infelizmente muda e quer fazer um sensacionalismo no sentido de colocar a população contra os caminhoneiros. Mas vamos lá. Essa briga, ela não é dos caminhoneiros, ela é da população, ela é do povo brasileiro, é de cada um de nós. Infelizmente, estamos deixando que os caminhoneiros apenas, eles sozinhos, a categoria dos caminhoneiros, brigue, lute por algo que é de nosso interesse. Então, o que acontece? Por que não estamos apoiando os caminhoneiros como a gente deveria? Infelizmente, a classe policial, ela tem feito greve, ela tem feito sua paralisação,
A classe médica não estamos vendo com tanta frequência, mas tem feito sim paralisação. Há pouco tempo aconteceu em hospitais por falta de recursos, por falta de pagamento e assim por diante. Se essas classes se unissem por uma melhoria mais que significativa, mas uma melhoria total no país, essas greves elas não seriam tão frequentes, talvez seriam até extintas. O que precisa ser feito? A união da população. É necessário que a classe médica, a OAB, a classe dos caminhoneiros, dos motoristas em geral também, né, taxistas, todos os profissionais, todas as pessoas, independente da classe a qual pertence, a classe trabalhadora que eu me refiro, e também a classe social, mas que todos fossem se mobilizar em prol de um país melhor. A gente quer um país melhor, sempre, todo dia a gente fala e ouve o pessoal falando e comenta de vez em quando e tudo mais, que quer um país melhor. E sempre apontando um outro país como sendo um modelo a ser seguido. Mas infelizmente a gente não tem feito nada para que o nosso país, o nosso Brasil venha mudar. A gente não tem feito nada para que o nosso país venha a ser uma referência como outros países são. Infelizmente esperamos que os caminhoneiros façam isso pela gente. Eles estão tentando fazer. Acontece que como eles veem que não tem ninguém apoiando mais, que eles estão sozinhos, eles acabam abrindo mão da greve. Agora, como já aconteceu anteriormente também, os caminhoneiros são obrigados a sair das ruas por pena de multa, que é muito alta e na verdade é uma questão que a OAB não tem também intervido, não sei porquê, mas analisando bem os fatos, essas multas diárias, multa por hora, que também já vi aí comentar na televisão, elas são totalmente exploradas, são exploradoras, não existe cabimento, não existe uma base legal, digamos assim, que pudesse amparar. Se os caminhoneiros ficassem 20, 30 dias, analisa quanto daria para o bolso deles ou para a empresa para pagar. É uma coisa assim que não faz sentido, é um valor muito alto, é um valor muito elevado, que na prática não poderia ser levado adiante. Então, sendo que é um direito deles a greve, paralisação, né? Só que não é só deles, é um direito da população brasileira parar, fazer greve. E não só fazer greve, mas lutar no sentido de ir para as ruas, ir para o Congresso, para Brasília, para onde for, para ou tirar ou fazer com que eles trabalhem em nosso favor. A gente tem esquecido que todos os políticos, sejam deputados, sejam vereadores, prefeitos, presidente da República, governadores, eles são meros empregados do povo, certo? Infelizmente no Brasil tem-se a ideia de poder. O cara que está lá no poder, teoricamente, ele manda, ele faz, acontece, ele coloca a estrutura de guerra que ele quiser contra o povo. Ora, eu vi também os ministros falando aí, representando a presidência, o governo, que estavam negociando com os caminhoneiros, o que de fato, segundo os caminhoneiros, não procede, não houve negociação, não houve representante dos caminhoneiros lá, mas enfim, o que eu quero me ater não é isso, mas eu quero me ater no sentido de que eu ouvi um deles falando, um desses representantes falando, que aceitaram a falar com a população, aceitaram uma negociação. Aí eu fico pensando, se eles foram eleitos, se eles estão lá para trabalhar para o povo, que queira ou não, eles também fazem parte do povo, mas eles estão lá para trabalhar para nós. Não existe essa história de aceitar falar com o povo. É uma obrigação, entendeu? É algo que é normal, é inerente à função, ao cargo que eles estão ocupando. Tem que ouvir o que o povo quer, tem que fazer conforme o povo quer, a população. Então assim, vamos parar a analisar o que a gente está fazendo. A gente está esperando que os outros comecem para que a gente possa intervir um pouquinho ou ficar assistindo só. E não é por aí, não é isso que a gente precisa. A gente tem que ir junto, tem que fazer isso acontecer. Tem que tirar do poder quem quer que seja, ou se não for tirar,
pelo menos fazer com que eles cumpram o que a gente precisa, o que a gente quer. A gente quer melhorias na questão da saúde, a gente quer, por exemplo, ser atendido, bem atendido num posto de saúde, num hospital, ter uma qualidade no atendimento, ter uma qualidade no serviço médico gratuito, hospitalar, seja em posto, onde quer que seja, nas UPAs, que muitas UPAs, na verdade, não estão nem funcionando agora, talvez vão começar a funcionar e não se sabe o amanhã, o problema é esse. Nós não queremos mais segurança, por exemplo. Existe investimento na segurança no país, no Brasil? Infelizmente não existe. A qualidade que você vê em outros países na segurança pública é muito superior ao que tem no Brasil, infelizmente. E o que a gente tem feito? O que a classe policial tem feito para melhorar a sua estrutura? A questão da educação. O pessoal tem falado aí que quer mais educação para os seus filhos, uma melhor educação, mais qualidade nas escolas, né? Mas o que elas estão fazendo para que o governo venha destinar o dinheiro e que esse dinheiro não venha sumir no meio do caminho, não venha ser desviado, não venha ser levado sei lá para onde? Não estão fazendo nada, só falando e não estão fazendo nada. Então, assim, a briga é nossa, não é dos caminhoneiros, é da população brasileira. A classe trabalhadora dos caminhoneiros, ela tem defendido com unhas e dentes os seus direitos, que também são nossos, não são só deles, né? Mas o que a gente tem feito para apoiar? Não tem feito muita coisa. Então eu gostaria de parar para pensar junto com você essa questão. Junto nisso aqui, por que a briga é nossa, que eu estou falando? Eu vou trazer para vocês algum, assim, de modo geral e bastante superficial até, uma noção para que você certamente já sabe, mas parece que as pessoas não lembram disso. E por isso que eu digo que estão esperando que os caminhoneiros lutem pela gente, se é uma coisa nossa também, que a gente tem que se envolver. Hoje em dia ninguém mais usa aparelho de DVD quase, mas quanto de imposto você pagou no seu aparelho de DVD que você comprou, que você tinha, talvez até tenha hoje em casa ainda? Segundo informações que temos aqui, um aparelho de DVD tem de imposto, de tributo no preço final, 50,39%. Então vamos dizer que o aparelho de DVD custa em média R$200. Você está pagando R$100 de imposto, R$100 que você não precisaria estar pagando. O micro-ondas tem 47%, micro-ondas que você tem em casa. A televisão, depende muito da marca, eu acredito que é geral assim. A televisão tem 44, quase 45%, tem 44,94% de imposto. Geladeira, 37%. Vamos ver aqui algum outro produto mais comum que as pessoas têm em casa. Panela, não é muito preço, né? Vamos dizer assim, perante a uma geladeira, um micro-ondas, mas panelas, 35% de imposto. Que mais? O colchão que você tem aí na sua casa, 28% de imposto. Entendeu? São impostos que, na verdade, é o seguinte, os veículos, a gente sabe que tem uma taxa altíssima de imposto. O que mais dói no final das contas é saber que a maioria desses impostos, desses tributos, a maior parte desse valor, ela não tem sentido algum de existir. É simplesmente porque a população brasileira aceita e paga. Esse é o detalhe que mais incomoda. Eu acho que as pessoas parece que não estão acordando para isso. Não existe um porquê de estar 40%, 50% mais. Simplesmente é um número aleatório que está lá porque decidiram assim pela gente. Vamos para a parte dos alimentos. A carne bovina, que olha só, ela sai daqui do Brasil, ela é do nosso país, assim como o combustível, vai para outros países com um valor menor e a carne bovina está 18% de imposto do que você paga nela. A água mineral tem 60% de impostos. Água, 60% é imposto na água. Vamos ver aqui mais alguma coisa. Açúcar, 40,50%. Café, 36%. O sal, 29%. O álcool de cozinha, 43% de imposto. A água sanitária, 37%. Detergente, sabão em barra, 40,50%. Então veja, roupas, produtos diversos, roupas, 34% de imposto.
Sapato, 36% de imposto. Os carros populares, esse número eu não acredito que seja o real, porque a gente sabe que o preço é muito superior. Carros populares estão 37% de impostos. Telefone celular, 39,80% de imposto. Joias, 50%. Joias já é mais uma questão que alguns podem considerar supérflua, mas de qualquer forma são impostos que a gente tem que levar em consideração, né? Então, assim, com base nesses números, e aqui eu achei, deixa eu ver se eu vou conseguir passar para você, eu achei aqui de alguns veículos os impostos, o que é pago mais ou menos. E por isso que eu quero dizer, essa briga é só dos caminhoneiros? É só para reduzir alguns centavos no litro do diesel? Claro que não. É para reduzir a gasolina, combustível em geral, dos produtos em geral, da melhoria na questão da segurança, educação, saúde, entendeu? Tudo isso. E a gente não está acordando, não está percebendo que é uma briga nossa que a gente precisa também lutar por ela. Não deixar nas mãos dos caminhoneiros apenas. É se unir a eles. É isso que a gente precisa fazer. Deixa eu ver aqui, ó, os impostos em veículos, por exemplo. Um veículo, o Chevrolet Onix, segundo dados aqui que eu encontrei, o Chevrolet Onix saiu em média, o lançamento dele acho que foi lá por 2015, 2016, não tenho certeza, talvez antes um pouco, ele saiu a um preço médio de R$ 44.890. Perdão. R$ 44.000 saiu para o preço final para você comprar na agência. Sabe quanto ele custa na verdade? E já lucrando inclusive, R$ 20.290. Então você pagou aí em média R$ 24.500, R$ 24.600 de imposto, de um imposto que na verdade não tem por que existir. Não em seu todo, poderia ter um pouquinho, mas não 24 mil de imposto. O Ford Ka, que era para ser o carro mais barato do Brasil, R$ 41.990. A média do lançamento dele hoje, não sei se ainda está nesse valor, mas deve estar mais ou menos isso. Só que o preço dele, R$ 41.990, o preço original que deveria ser R$ 18.979. R$ 18.000. O Gol, que também era um carro que era para ser muito barato. Em média, hoje está um pouquinho mais, deve estar na casa dos 40 mil, mas em média 34 mil é o preço de venda quando sai de fábrica para agência. E o preço real que ele deveria estar custando, eu acho até que é menos do que isso, R$ 15.000. Um carro novo, um Gol, R$ 15.000. Você está pagando 34, 35 mil ou até mais. O Corolla, que muita gente gosta e compra, está pagando em média hoje o Corolla 70 mil, 68 mil, é o preço médio dele. O preço real de venda do Corolla, R$ 31.000. A Fiat Strada, que é pessoal bastante usada para serviço, né, a Fiat Strada, mas é uma ótima caminhonete também para passeio. Em média está em torno de 44, 45 mil reais. E o preço dela também em torno de 20 mil reais. Então assim, e esses valores, pessoal, eles são os valores reais. Eles são passados até menos do que isso, você sabe muito bem. São passados para outros países como o México. O México compra no Brasil por esse preço real. Ao invés de pagar a Fiat Strada, por exemplo, ao invés de pagar 40 mil, eles pagam 20 ou pagam até menos. E, na verdade, eles revendem lá no México, por exemplo, a Fiat Strada, que eles pagariam em média uns 20 mil reais aqui, eles cobram lá no México mais ou menos uns 22, 23 mil, que seria, na conversão, seria 22, 23 mil, até 25 mil reais, na conversão do peso mexicano, né? Então, assim, a gente está pagando muito caro por tudo. E isso é reflexo do atendimento que a gente tem também, como eu já falei, nas escolas, na questão da saúde, em hospitais, postos de saúde e tudo mais. Segurança. Mas eu quero me ater aqui, nesse vídeo, já está longo, mas eu vou falar um pouquinho mais só em relação ao caminhoneiro.
Você que é da classe caminhoneira, você também, ao invés de reivindicar apenas a questão do preço do combustível, que claro está muito alta, para melhorar a questão do frete, eu apoio você, caminhoneiro, a melhorar a estrutura que você tem para viajar e também a segurança. Nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe, muitos caminhoneiros até não gostam do caminhão americano, porque é um caminhão muito grande, um caminhão não sei o quê, mas ele tem conforto. É um caminhão que tem uma boa altura para você poder ficar de pé tranquilo dentro dele. Ele é um caminhão que tem um espaço interno excelente para você viajar com a tua esposa, viajar sozinho. A maioria dos caminhoneiros viajam sozinho, mas poderiam levar a esposa também, porque o caminhão tem conforto para isso. Tem uma boa cama, tem uma geladeira, tem uma televisão, tem, como eu já falei, tem altura e tem um espaço interno suficiente para você e mais uma pessoa viajar tranquilamente. Você pode dormir tranquilo nos Estados Unidos. Os caminhoneiros, eu falo isso porque eu tenho acompanhado o trabalho de caminhoneiros americanos e também que são do Brasil, mas que vivem nos Estados Unidos, que são caminhoneiros lá nos Estados Unidos, e eles trazem a realidade do que acontece por lá. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, o caminhoneiro ele pode viajar tranquilo, dormir tranquilo, seja em posto de combustível, seja no chamado rest area, que eu já vou explicar para você o que é. Ele pode dormir tranquilo, sem medo de ser assaltado durante as viagens, seja à noite, seja durante o dia. Ele pode viajar tranquilo, sossegado. Claro que existem regras no trânsito lá para que os caminhoneiros não venham varar à noite viajando, mas de qualquer forma, se fosse possível, se fosse viável, os caminhoneiros podem viajar tranquilamente lá, sem medo de ser assaltado ou coisa parecida. Algo que no Brasil, você que é caminhoneiro sabe que não pode. Se você está num posto de combustível, você corre o risco de ser assaltado. Se você está viajando, parar o caminhão um pouco durante o dia ou à noite, você corre o risco de ser assaltado. Muitos são assaltados. Então o caminhoneiro não tem segurança no Brasil, a começar por aí. Não tem estrutura no seu caminhão para poder ter uma boa noite de sono. Não tem um colchão confortável, não tem um espaço interno no caminhão confortável. É um caminhão pequeno, minúsculo, e ali o cara tem que passar uma semana, um mês, às vezes, viajando e dormindo dentro daquele caminhão. Não tem uma menor possibilidade de poder ficar ali. E o caminhão americano não. O caminhão americano ele tem um espaço interno bom, uma altura boa. Ele dá a possibilidade do caminhoneiro ter uma condição de vida melhor. Pode dormir melhor, ter uma comida boa ali dentro, porque ele pode colocar um micro-ondas, além de uma televisão, pode ter uma geladeira, além da cama gostosa e boa que tem lá, tem até cama beliche às vezes no caminhão. Isso depende do caminhão e do caminhoneiro. Então assim, o que os caminhoneiros devem buscar também, e eu apoio, se eles começarem a fazer isso, melhorar a questão da segurança para eles poderem viajar tranquilo, melhorar o tamanho dos caminhões. Não precisa ser um caminhão bicudo, tem gente que não gosta de caminhão bicudo no Brasil, não precisa, pode ser o cara chata como a gente conhece, porém com uma carroceria um pouquinho mais estendida, talvez uns 80 centímetros ou 1 metro que seja, é o suficiente para você ter uma melhor condição para poder viajar bem mais tranquilo. 80 centímetros do tamanho que tem, 80 centímetros a mais para trás ali, ó, você vai ter uma excelente cabine. E na altura também, se puder aumentar um pouco, uns 40, 80 centímetros também vai ficar excelente. Então, caminhoneiro, lute para que você possa ter uma segurança melhor, para que você possa ter um caminhão mais espaçoso. Lute também para que você tenha a possibilidade de cada estado construir e manter o chamado rest area, que seria um espaço para o caminhoneiro chegar durante o dia, durante a noite, quando ele quer dar uma parada, um intervalo, né, para descansar. Ele não precisa parar num posto, ele pode parar num rest area, vai ter um espaço para ele poder fazer um piquenique, tomar um café, alguma coisa assim, para estacionar o caminhão. Se ele quer dormir no caminhão, pode dormir, não tem problema. Ou então ele pode ir no banheiro, porque vai ter espaço para banheiro e tudo mais. Então o rest area seria mais ou menos isso, uma área de descanso para ele poder ficar alguns minutos, ficar 1 hora ou 2 se quiser, e seguir viagem depois tranquilamente, entendeu? Outra questão que o caminhoneiro, na minha opinião, eu acho que os caminhoneiros merecem e não estão lutando realmente pelo que deveria ser. O caminhoneiro também poderia e deveria lutar para que, claro, os fretes venham ser
mais valorizados, mas para que o seu salário seja valorizado. Quantos e quantos empresários que estão fazendo a vida às custas do caminhoneiro, do motorista que está lá na luta no dia a dia, enfrentando a estrada, enfrentando os perigos da estrada e o retorno que ele tem. Quanto ganha um caminhoneiro no Brasil? Em média, eu acredito que um caminhoneiro, motorista de caminhão aí, seja de transportadora ou o que for, deve estar na casa dos 3 a 5 mil reais. A maioria dos caminhoneiros eu sei que ganha em média 3 mil reais. O que sobra, né? Talvez nem chegue a isso, mas em média 3 mil. Alguns podem conseguir 5 mil, talvez. Então, quanto ganha um caminhoneiro nos Estados Unidos? No Brasil, o caminhoneiro ganha em torno de 3 mil, 5 mil reais. Se sobra isso, né? Nos Estados Unidos, o caminhoneiro ganha, em média, 3 mil dólares, podendo ganhar 5, 6 mil dólares. Mas, em média, o caminhoneiro fica na casa dos 3, 4 mil dólares. Na conversão para o nosso dinheiro aqui no Brasil e também pela valorização do dinheiro lá nos Estados Unidos, os 3 mil dólares lá equivalem a, em média, 9 a 12 mil reais, 15 mil reais. Isso é o que o caminhoneiro ganha nos Estados Unidos, o equivalente a 9 mil reais, 15 mil, dependendo do salário. Partindo de 3 mil dólares, alguns ganham 5, seria em torno de 15 mil, 17 mil, até 20 mil reais ganha um caminhoneiro nos Estados Unidos. Além dele ter um baita de um salário, tem um caminhão confortável, ele tem segurança, ele tem a possibilidade de levar uma vida na estrada mais confortável e mais segura, coisa que no Brasil, infelizmente, não tem. Então, assim, caminhoneiros, eu dou todo o meu apoio a vocês para que vocês venham ter uma melhor condição, não apenas lutar por alguns centavos no diesel. Eu acho que é uma necessidade extrema de reduzir esse valor a bem menos do que isso. Eu tenho uma concepção que talvez alguns podem dizer que é radical, mas eu acho que é bastante real, porque o valor que nós deveríamos estar pagando aqui, não só do diesel, mas da gasolina, do álcool, ela se equivale ao que o pessoal que mora lá na Arábia Saudita, naquela região lá dos famosos sheiks, né, do petróleo, que são os donos do petróleo lá, em média, o que se paga lá naquela região para uma gasolina, para um combustível, seja gasolina ou diesel, o que for, extremamente pura, limpa e ótima, é um combustível excelente que tem lá, paga-se em média 60 centavos ou até menos, 60 centavos, 50 centavos por litro. E aqui nós estamos pagando 5, 6 reais. E é uma gasolina batizada, uma gasolina ruim, é um combustível diesel também modificado, não é puro e não é bom. E lá é um combustível excelente. Para concluir, pessoal, a todos vocês, ao povo brasileiro, aos caminhoneiros que estão aí fazendo a sua greve, eu dou todo o meu apoio, espero que vocês não desistam agora, que a população não desista, que a população vá em frente e apoie os caminhoneiros, estejamos juntos deles, porque a briga é nossa, a luta é nossa, não é só deles, é nossa, é do povo brasileiro. A gente precisa se unir aos caminhoneiros e a todas as classes para que a gente venha mudar o Brasil para melhor e que aconteça do jeito que a gente quer. Aquilo que a gente quer que aconteça, aquelas mudanças que a gente espera, são essas mudanças que a gente tem que buscar. Então eu deixo o meu abraço a toda a população brasileira, aos caminhoneiros, em prol da greve, em prol de uma melhoria no nosso sistema político brasileiro e de uma melhoria em todos os serviços públicos que nós precisamos, mudanças no nosso país e na questão dos impostos, não só dos combustíveis, mas dos impostos dos produtos em geral, para que a nossa população venha ter uma condição de vida, venha ter uma questão econômica melhor, para que possam viver melhor e possam ter a sua vida mais feliz, tá certo? Um forte abraço para você, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Eu espero que realmente a partir de agora a gente venha ter uma mudança efetiva e que venhamos lutar por um Brasil melhor, para que essas palavras, ordem e progresso que estão na bandeira, elas venham de fato ser levadas a sério e que elas venham de fato acontecer no nosso país. Infelizmente estamos sendo
alvos de chacota nos outros países, alvo de brincadeira por conta do próprio povo brasileiro que tem deixado isso acontecer. E não só os governantes. O povo brasileiro tem deixado os políticos fazer o que bem entendem. E eu acho que chegou a hora da população brasileira tomar conta para que venha se reverter esse quadro e que o Brasil venha ser levado a sério e venha desenvolver como a gente espera. Forte abraço para você, muito obrigado.